Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma nova série de vídeos aqui no meu canal. É um prazer estar com os senhores novamente depois de alguns meses de sumiço, mas foi por um bom motivo esse sumiço. Quero aqui tratar nessa nova série de vídeos, ao qual intitulei como Gnosticismo e Transhumanismo, uma análise mais específica a respeito de um tema que a quem já me segue sabe que trato aqui no canal, tanto nos vídeos mais longos, nos outros episódios em que fiz, nas videocasts, como também nas lives, onde mostrei diversos documentos, onde mostrei algumas reflexões minhas a respeito, onde tratei a grosso modo de um fundamento do que eu venho chamando a grosso modo da nova tentação da elite global, que não é nova coisíssima nenhuma. Nós precisamos, como sempre, rastrear em todo o período histórico o que essa elite vem fazendo, ou seja, essa aristocracia diabólica vem fazendo, não é isso? E como fiz no meu primeiro minicurso, Mentalidade Revolucionária e Globalismo, ou seja, onde eu tomei como partida o advento do pecado original, a queda do homem e todo o seu caminho até a chegada da pós-modernidade, do transhumanismo. E nessa nova série de vídeos, como falei, eu quero tratar aqui de uma linguagem mais simbólica, trazendo realmente o fundamento místico do transhumanismo, porque o que querem nos fazer acreditar é que este fenômeno da pós-verdade, da pós-modernidade, é apenas um fenômeno secular, sem nenhuma ligação espiritualista, o que é uma mentira, o que é um engodo, o que é uma enganação. Na verdade, essa visão materialista da história ela é muito torpe, porque ela realmente não trata do que nós realmente somos, do que nós realmente somos compostos, e a problemática não é realmente dessa questão aí de como nós lidamos com o ser humano em meio a tantas correntes culturais e tantas correntes históricas. Aquilo que realmente muitas vezes não depende do tempo e do espaço para ser aquilo que é, mas que nós sofremos a influência disto no tempo e no espaço, ou seja, na nossa vida temporal, na nossa vida finita, mas que isso não corresponde como causa final na nossa própria vida finita. Todas as escolhas que nós temos nesta vida, tudo que nós fazemos, ecoa na eternidade. E é evidente que este problema da revolução e esse problema das diversas ideologias abrange a causa final do homem. É lógico que sim, porque cada ideologia de mundo quer remodelar o homem à sua imagem e semelhança, virando as costas para aquilo que o homem é de fato. Virando as costas e remodelando e deturpando as verdades eternas para substituí-las pelos seus desejos, pela sua própria vontade. Então isso requer uma tratativa mais específica e reconheço, de fato, que o transhumanismo, essa nova tentação da elite, é uma das piores revoluções já feitas, já inventadas, e que está realmente a grande vapor, está realmente muito acelerada. E isso deve ser tratado do fundamento. Por que eu quero pegar tanto o fundamento e por que eu demoro tanto para falar a respeito desses assuntos? Porque eu vejo não somente o transhumanismo como uma construção formal, ou seja, uma construção ideológica formal, mas como uma influência na vida real, como um psicologismo completo, como uma remodelação cognitiva da pessoa humana. E nós podemos observar que hoje em dia existe uma enorme influência da nanotecnologia, da biotecnologia nas nossas vidas, como também com um fundo espiritualista muito grande, muito significativo. Engana-se aquele que pensa que não está sendo influenciado espiritualmente por essas correntes seculares. Engana-se completamente. Engana-se mais ainda aquelas pessoas que não vão buscar as causas do problema. Que quando nós falamos a respeito de causas espiritualistas, como por exemplo o misticismo oriental, como o gnosticismo,
As pessoas tratam apenas como teoria da conspiração, ou como um exagero, ou até mesmo como uma deturpação de uma busca pelo autoconhecimento, uma busca pela fuga da realidade, uma busca pela fuga do sofrimento. Que essas correntes espiritualistas nada mais são como autoconhecimento, como uma forma de você se esvaziar, mas isto está realmente colocado ali na ideologia transhumanista como uma forma de você cair nessa armadilha. E isso que eu quero demonstrar nessa série de vídeos, através de uma linguagem mais simbólica. Tudo bem? Então, espero que todos gostem, né, desse novo intento que eu estou tendo aqui. Espero que vocês realmente prestem bem atenção, possam aproveitar o conteúdo, tá certo? E como falei no outro vídeo que postei aqui no canal, esse não encaro realmente como um curso, mas como realmente alguns episódios para esclarecer algumas questões que muitas vezes estão obscuras nas tratativas que nós fazemos e é preciso detalhar mais. Eu gosto bastante disso, tudo bem? Então, como não trato como um curso, não pedi inscrições, não pedi nada, né? A única coisa que realmente falo a vocês que, caso queiram valorizar o meu trabalho, né, valorizar aí o esforço de sintetizar essas informações que não é nada fácil, caso vocês queiram realmente ajudar, né, está constando aqui na tela um QR Code aí para que possam fazer doações ao meu canal, né, para ajudar o canal, para ajudar o conteúdo, que possam aí valorizar o meu trabalho. Então há um QR Code aí para que quem quiser doar o valor que bem entender, conforme eu vou deixar um negócio bem subjetivo mesmo, falando, não, eu vou valorizar o trabalho do Daniel aqui, é um trabalho bom, tem me ajudado, tem ajudado minha família, então peço esta gentileza e nada mais do que isso, tudo bem? Bom, agora tratando a respeito desse nosso primeiro episódio, como eu coloco aqui, vejam que eu já estou utilizando uma linguagem mais simbólica do espiritualismo oriental, que muitas pessoas, eu sei disso, muitas pessoas não conhecem, não têm tanta proximidade ou sequer teve algum contato com esse tipo de linguagem, que no primeiro momento parece uma linguagem muito abstrata, uma coisa que não tem influência na sua vida real, não tem influência na sua rotina, mas que se você buscar muitas pessoas, depois que você consegue aprender, você vê, você consegue buscar, você consegue perceber que muitas pessoas estão vivendo o que eu estou colocando aqui, a busca pelo Ein Sof, né? O dualismo e a libertação da Maia. Nossa, Daniel, que título, mas que palavrão você está dizendo aí para nós, né? É uma coisa realmente muito, muito difícil de entender o que é um Ein Sof, o que é o Ein Sof, o que é um dualismo, o que é uma libertação, o que é Maia. O que esse cara está dizendo? Que macumba é essa que o Daniel está tratando aqui? Mas essa linguagem é muito comum aos gnósticos, a quem estuda a corrente gnóstica. É uma linguagem muito comum, tá certo? Então, uma coisa que eu daria uma explicação teórica, mais ligada ao simbolismo, né? E também trazendo para a prática, para a sua rotina. Quero que você tenha realmente uma ligação com esses termos, para que você possa reconhecê-los no seu dia a dia, nas suas ações e nas suas experiências efetivas. Mais importante do que você dominar a corrente intelectual é você reconhecer nas suas experiências efetivas, na realidade concreta, aquilo que você está agindo, se está conforme a corrente gnóstica. Porque, como já tratei aqui no canal, muitas vezes, eu não vejo o gnosticismo apenas como uma corrente formal, como uma escola de pensamento, porque não é. O gnosticismo, muitas vezes, ele se consuma numa experiência efetiva em como nós encaramos a realidade, né? Ou melhor dizendo, em como nós negamos a realidade. Porque o gnosticismo é uma negação. Ele é uma própria negação da realidade, uma própria negação do ser das coisas. E não poderia ser diferente. Porque para o gnóstico, nós vivemos numa verdadeira prisão cósmica. E por isso a libertação, né? Então a prisão cósmica, a prisão em que nós estamos colocados, estamos sofrendo aqui, o cosmos é caótico, isso aqui é um puro sofrimento, né? Isso eles encaram como a Maia, o universo da ilusão, o mundo da ilusão.
O mundo da ilusão em que nós estamos presos por um demiurgo, em que através de um processo dualista, ou seja, através do processo da dialética, nós vamos conseguindo superar essa prisão até nós chegarmos realmente no Ein Sof. Ein Sof significa nada, o nada metafísico, que é de onde desprendeu a dualidade da divindade. Isso eu também já deixei algumas explicações aqui no canal, mas vou detalhar mais. Vamos começar aqui por partes para não ficar muito difícil e muito complicado. Mas é um assunto bem interessante e que muitas vezes as pessoas não se aprofundam porque é um assunto meio chato mesmo. É bem complicado, é bem sistemático. Mas vamos fazer o possível aqui para que todos possam compreender de uma maneira mais sucinta. Pois bem, quando nós pegamos todas as ideologias que advieram das diversas revoluções, e aqui eu cito o filósofo alemão Eric Voegelin, quando ele fala que a substância da modernidade é o gnosticismo. Se para os gnósticos antigos o mundo, a realidade, o cosmos, se tratava de uma prisão, e os antigos místicos gnósticos, através de um processo subjetivista, de um processo espiritualista, negavam o mundo contingente, ou seja, o mundo físico, porque no mundo físico habita toda a maldade, habita todo o sofrimento, e nós não somos capazes de conhecer nada de verdade desse mundo físico, porque o mundo físico é um mundo demiúrgico, ao qual nós devemos superar encontrando dentro de nós a partícula divina que ficou aprisionada na matéria, no mundo material, no ser material. Muitos gnósticos, inclusive mais brutalistas, como os cátaros, negavam tanto o mundo material que eles morriam por inanição, por exemplo. Porque eles viam no alimento, por exemplo, uma maldade, a matéria má. Eles viam a prisão ali, a ilusão completa. Então muitos morriam por inanição. Eram suicidas. Naturalmente a heresia cátara foi uma das piores da história, não é? Então para muitos gnósticos o processo de libertação veio por um processo subjetivista, espiritualista. Por um processo de negação do mundo sensível. Porque os nossos sentidos, para os gnósticos, nos enganam. Os nossos sentidos não têm uma apreensão da realidade. Porque a própria apreensão da realidade, pelos sentidos e pela razão, é uma coisa má. Então o processo de libertação vem por uma outra coisa. Por um autoconhecimento, a gnosis, por um conhecimento oculto. E não realmente pela apreensão do mundo sensível e da criação de Deus. Então isso já é uma coisa muito importante quando nós tratamos a respeito do gnosticismo. Porque para o gnóstico, o mundo físico tem uma equivocidade absoluta. O ser é equívoco em absoluto. Não acidentalmente. Ele é equívoco. Ou seja, o que é o ser equívoco? Se nós compreendemos com os escolásticos católicos, como Santo Tomás, entre outros, de que nós conhecemos a realidade, nós apreendemos a realidade por analogia aos entes, se nós temos uma primeira apreensão dos entes pelos sentidos, e por um processo de abstração, nós conhecemos a essência do ente tal como ele é. E, portanto, o conceito de ente ele recai sobre o intelecto como verdadeiro, um transcendental, Um verdadeiro é um transcendental. E se nós somos capazes de conhecer a realidade, a criação de Deus, pelos sentidos e pela razão, e por todos os processos da razão natural, nós tomamos o ente como bom.
Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Se não o fosse, nós não poderíamos sequer falar a respeito de bondade, a respeito de ordem e a respeito de verdade. Porque se aquilo que recai no nosso intelecto, o primeiro conceito que recai no nosso intelecto é o conceito de ente, ou seja, aquilo é bom. Porque nós somos capazes de conhecer, nós somos capazes de apreender. Se nós não somos capazes de apreender nada do mundo real, ou seja, o mundo real é puro caos, é pura mentira. Se o mundo real é puro caos e pura mentira, se nós não somos capazes de conhecer nada, então é evidentemente que Deus mentiu para nós. O ser é mentiroso. O ser mente, o ser nos engana. Ele brinca com nós, ele é arbitrário. É um Deus arbitrário. Se é um Deus arbitrário, se é um Deus que nos engana, ora, o que nós temos que fazer? Fugir dele. De alguma maneira. Nós temos que sair fora disso aqui. Então, peraí. Se o mundo é pura maldade, se eu não conheço nada de bom, se eu não sou capaz de apreender a verdade, se a minha inteligência ela é falha completamente, se não há nenhuma forma de eu conhecer o bem, o belo, o verdadeiro, portanto, eu estou preso numa arapuca, numa armadilha. E como eu vou escapar dessa armadilha? Se o ser é equívoco, absolutamente equívoco, então terei de confiar num outro processo, numa outra coisa que não está relacionada à verdade, à apreensão da verdade. Se não há ordem ontológica, metafísica, só há desordem. Ou há uma briga dual entre as duas coisas em que é necessário superar essa ilusão. Porque se bondade e maldade são ambos substanciais, há uma superação, há uma terceira coisa. Porque como nós aprendemos com a filosofia, a sã teologia cristã, o mal não tem substância metafísica, não tem substância ontológica. O mal é sempre uma privação. Porque a nossa alma, ela tem sempre uma ação positiva. E que seria essa ação positiva? Eu sei que sei algo, ou sei que não sei algo. Se eu tenho um cálculo muito difícil, por exemplo, vamos pegar lá o cálculo dos engenheiros, né? O cálculo 2, cálculo 3, não sei se você é engenheiro. Bom, eu não faço ideia de como faz esse cálculo. Nunca estudei isto. Mas, de alguma maneira, a minha inteligência, ela sabe que eu não sei. É uma ação positiva, digamos assim. A minha inteligência sabe que eu não sei esta conta, mas que eu tenho uma potência, uma possibilidade de saber. Ora, se eu tenho uma possibilidade de saber algo que eu não sei, este algo não é caótico. Este algo tem em si uma forma inteligível e que a minha inteligência é capaz de inteligir. Há sempre, então, uma, digamos assim, uma adequação. Que é a definição de verdade de Santo Tomás. A verdade é a adequação do intelecto à coisa. E se eu não a conheço ainda, há uma potência, né? Estou em possibilidade de conhecê-la. E quando eu conheço essa coisa, eu posso conhecer mais dela. Há uma gradação de conhecimento. Há uma gradação na realidade, que eu conheço por analogia. E esta analogia é sempre proporcional. Há algo da coisa que me passa informações e eu sou capaz de apreender essas informações. E isso é bem adequado à minha inteligência. Isso é o normal. Isso é o que vai ser realmente sintetizado no senso comum. O eu saber que não sei muitas coisas, eu saber que sei algumas outras. Ou aquele axioma famoso do nosso grande Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa há, ou algo há. Né? Ou aquele outro axioma de Leibniz. Porque há o ser e não o nada. Ora, se eu apreendo que há o nada absoluto, não é nada, é algo. Não é isso? Então há uma distorção com o pensamento gnóstico, realmente uma separação.
a metafísica realista com a pseudo-metafísica gnóstica. Porque não podemos nem dizer que gnósticos são metafísicos porque eles negam o objeto da metafísica, que é o ente enquanto partícipe do ser. Porque eles negam a participação no ser. Porque se você confirma, se você tem a parte ali da premissa de que nós somos partícipes de um ser, então esse ser não me é equívoco completamente. Pode ser acidentalmente, mas não essencialmente equívoco. Absolutamente equívoco. Então, se há esse bololô, esse rolo completo, essa confusão metafísica no gnosticismo, evidentemente que há algo oculto aí. Há um problema gigante aí. Né? Há um problema gigante em que nós somos colocados ao analisar o pensamento gnóstico. E ele é difícil de ser analisado. E ele parece muito contraditório e cheio de nuances porque ele foi feito para causar a confusão. É isso. Foi feito realmente para causar a confusão. E sempre tratar dessa dualidade entre bem e mal, yin e yang, todos os simbolismos orientais que vão tratar desse dualismo e a superação, o hermetismo, por exemplo, para a superação desse mundo do engano e o reencontro com o nada absoluto. Mas aí você pode até perguntar, mas Daniel, por exemplo, essas partículas divinas em que os gnósticos falam que estão presas na matéria, se são partículas, onde está a unidade dessas partículas? Onde está a unidade dessas partículas? Há uma unidade? Mas aí vem uma outra questão problemática. Porque se há uma unidade dessas partículas gnósticas, elas não estão repousadas na alma individual. Há sempre uma massificação dessas partículas que foram realmente aí distribuídas após a separação dos dois deuses, do Deus bom, que está realmente acima do demiurgo, acima de todas as coisas e repousa no nada metafísico, que é para onde os gnósticos acreditam estar o bem absoluto. E o mundo da criação, o mundo físico, o mundo do demiurgo, é realmente uma confusão completa onde nós estamos colocados aqui. E vejam que para todas as correntes revolucionárias, esta forma de pensar está subjacente. Ou seja, a de que nós estamos numa prisão cósmica e que é necessário, através de alguns processos de superação da verdade, alcançar a libertação. Num outro momento, nas ideologias seculares, nós achamos a utopia de que a superação dessa prisão demiúrgica e cósmica, nós alcançaríamos a paz terrena. Nós alcançaríamos o paraíso terrestre. E isso se dá na secularização da mística gnóstica. Quando nós pegamos, por exemplo, na escola de Frankfurt, em que, num processo de crítica social de tudo que há, nós transformaríamos a realidade num verdadeiro inferno, e estarmos nesse inferno onde tudo é realmente passível de superação, nós alcançaríamos a paz terrena. Evidentemente que isto gerou o que nós vivemos hoje, uma confusão completa. Então essa busca pelo Ein Sof, pelo nada metafísico, e por essa libertação da Maia, que é o mundo como ilusão, nós vemos assim a completa sujeição do homem ao engano, ao completo engano. Porque vejam bem,
Vejam bem, um exemplo mais prático. Vocês devem reparar que os jovens de hoje em dia, no aporte tecnológico e nanotecnológico, eles espalham toda a sorte de mística espiritualista oriental e nem sabem. Quando nós vemos, por exemplo, a enorme influência e infiltração da metafísica oriental no Ocidente, isso se dá mais no século XX, nos anos 60, 70, com o advento da New Age, né, com o advento da teosofia, de outras espiritualidades heterodoxas, que o jovem ele começa a misturar o misticismo orientalista, yoga, entre outras coisas, né, o deus Bios, né, o deus saúde, todas as práticas orientalistas do yoga, né, essa mistificação, por exemplo, da musculação. Eu sei que vocês estão percebendo muito isso, né, do mundo fitness, todas essas coisas. Ah, mas Daniel, qual o problema? É bom. É bom perder uns quilos, né? É bom, faz bem para a saúde, faz bem para a beleza, né? Toda aquela discussão e tal, do politicamente correto. Mas há um fundamento nisso. Muitas pessoas não se questionam o fundamento do porquê muitas pessoas estão mistificando a academia hoje em dia, o mundo fitness, isso, assim, a autorrealização. Esse mundo da academia vem com diversos pensamentos de autoconhecimento, autorrealização, auto isso, autoajuda, auto aquilo outro. De onde vem isso? De onde vem? É apenas a necessidade da busca pela boa saúde, o que a priori não é problema nenhum. Concordo, não é problema nenhum. É até aceitável. Mas o porquê que nós estamos vendo uma massificação a respeito disso? E uma negação daquelas pessoas que não necessariamente ligam tanto. E por que esse mundo, né, do Deus Bios, do Deus Saúde, está tão ligado às práticas orientais, da espiritualidade oriental, e por que isso é tão aceito no Ocidente, enquanto que o cristianismo é deixado de lado, ou ele tem de se sujeitar a essa nova espiritualidade? Ou seja, remodelar o cristianismo à imagem e semelhança dos orientais. De onde vem isso? É evidentemente de uma infiltração muito grande que se deu por diversos atores, diversos autores e atores e agentes de infiltração e diversos métodos de manipulação cognitiva conforme esse esquema que falei para vocês, que nos parece muito complicado de início, mas que na verdade depois que você consegue apreender o processo, você consegue enxergar melhor. Ou seja, esta capacidade, essa necessidade de superação de uma prisão, em que nós somos colocados aqui por um demiurgo. E aqueles que conseguem já abstrair melhor, já entenderam que, opa, peraí. Então quer dizer que nós pegamos o cristianismo ocidental, o catolicismo ocidental, né, e toda a sua pujança, toda a civilização que criou, ou seja, a beleza, as formas substanciais, a arquitetura, as universidades, todo o conhecimento racional. Ora, se o mundo físico é pura equivocidade, se o ser mente para nós, se ele nos aprisionou, toda essa civilização criada pela Igreja Católica, ora, ela é o demiurgo. A Igreja, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, é o demiurgo. Com todos os seus santos, todos os seus milagres, toda a doutrina da graça, porque o gnóstico ele não acredita na doutrina da graça santificante. Ele não acredita que os sacramentos, né, tenham realmente um efeito iniciático na questão do catolicismo, do cristianismo. Eles não acreditam que há uma transformação espiritual efetiva com os sacramentos. Alguns gnósticos, como René Guénon, vão tratar os sacramentos apenas como ritos de agregação,
como uma forma de exercer a sua espiritualidade que pode sim ter um alcance maior à tradição primordial. A tradição primordial, né, que repousa nesse supra-ser, que está acima do mundo físico, que não tem nenhuma relação com nós. E a crítica do Guénon, muitas vezes, à metafísica católica, aos escolásticos, é que ele trata eles como uma espécie de coisificantes, né? Ou seja, eles tratam apenas de uma teoria do ser e não do supra-ser. Ou outro gnóstico como Fritjof Schuon, que já tem uma briga com Guénon, né? Porque o Schuon acreditava que sim, os sacramentos cristãos, eles são ritos iniciáticos, mas que, né, são ritos iniciáticos que estão dentro de uma lógica do perennialismo, uma lógica da escola tradicionalista, uma lógica dentro da escola gnóstica. E que eles podem sim ser o contato maior com a tradição primordial. Já o Guénon acreditava diferente, que esses ritos de agregação só têm validade quando realmente manipulados ou sob a égide de mestres sufis, mestres gnósticos orientais, muçulmanos. Mas a tese do Schuon foi mais vitoriosa. Reparem que o Schuon acreditava que as tradições religiosas elas não podem se misturar, que cada uma tem a sua particularidade. E que essas particularidades, essas emanações, advêm de uma única divindade primordial. Ou seja, nega-se aí a trindade. Nega-se o Deus triuno. Porque há uma única divindade primordial, há uma única metafísica primordial. Há uma única unidade transcendental das religiões, como falava Schuon. E aí nega-se a trindade. Nega-se realmente uma mudança alquímica real na alma, que se dá pelos sacramentos e pela graça. Eles fazem essa confusão proposital, naturalmente. Porque como já se sabe de Guénon, a tática dele era a infiltração pelos mestres sufis espiritualistas no Ocidente, para que a Igreja Católica fosse remodelada a esses mestres sufis. Já o Schuon trata tudo como particularidades. E que, no final das contas, dá na mesma. Porque tanto o cristianismo, como o hinduísmo, como o judaísmo, entre outros, devem estar ali, né, sob o comando desses mestres espirituais que são mais elevados, são pneumáticos, né, na linguagem dos gnósticos. E que não devem ser questionados. Como também acontece no hinduísmo, né, os gurus. Os gurus hindus são aqueles que estão, né, mais avançados espiritualmente. E que não devem ser questionados. Muitos acreditam até, pela corrente gnóstica, que Jesus Cristo, né, eles tratam apenas como Cristo, não como Jesus Cristo. Por quê? Apenas como Cristo. Porque Cristo seria uma espécie de reencarnação de Buda ou de Shiva. E que o mestre guru, o mestre gnóstico, poderia alcançar o Cristo dentro de si, numa elevação espiritual maior. Isso está nos escritos gnósticos, né? É um absurdo? Claro que sim. Mas, se você começa a alinhar esses discursos, esse simbolismo gnóstico às revoluções, você vê, olha, nós não necessariamente temos gurus espirituais, mas nós temos uma casta sacerdotal que acredita ser muito mais elevada que todo mundo e que através das agendas da casta sacerdotal, que é mais elevada que todo mundo, eles podem nos levar à salvação. Então vejam que toda forma mentes gnóstica está ligada, sim, à forma em que pensam as grandes elites, os revolucionários,
ao remodelar o mundo à nossa imagem e semelhança, prometendo uma salvação. É a mesma forma mentes. Uma mais espiritualizada e a outra mais secularizada, a outra mais otimista, digamos assim. E para os próprios gnósticos e espiritualistas, essa forma mais grosseira, mais secular, é até alvo de debates deles, né? Alguns negam veementemente o que eles vão chamar de via da mão direita do gnosticismo, uma via mais ralé, mais voltada às massas, como o caso do Guénon. Outros vão aceitar, como no caso do Chuon, entre outros. Outros vão aceitar essa via mais ralé, como o Alexander Dugin, né, no caso da sua quarta teoria política, o arcaísmo, etc, etc. Tá certo? Então vejam, entendam, né? Essa busca pelo nada metafísico, pelo Ein Sof, que numa linguagem gnóstica significa realmente essa superação espiritual, e para os revolucionários significa paz terrena, o paraíso terrestre. O dualismo para os gnósticos que se dá na tensão do mundo da ilusão, que é a Maia. Para os revolucionários, né, não há uma verdade substancial, mas apenas realmente esse confronto entre bem e mal e a superação dialética, tal como propunha Hegel. Para que no fim da história acontecesse a utopia, isso mais no lado de Marx. O que seria essa utopia, essa superação hegeliana? A fuga de Maia, do mundo da ilusão, do mundo da criação. Ou seja, subjugar a criação à imagem e semelhança desses deuses iluminados. Então vejam que há uma ligação entre essa profundidade do espiritualismo gnóstico com a revolução. E isso não chega muito às pessoas, esse entendimento, porque isso não é muito trabalhado, né? Isso fica um assunto muito obscuro, mas esse é o verdadeiro fundamento para a revolução. Esse é o verdadeiro fundamento. Todo interesse, seja ele transhumanista, seja ele liberal, né, vem carregado com esta mística. Como, por exemplo, nós tratamos do cientificismo, que é uma anomalia da realidade. Engana-se aquele que acredita que o cientificismo é aquela balela iluminista de que a ciência veio dar luz ao obscurantismo medieval. O cientificismo é a renovação do politeísmo. O cientificismo é a divinização da matéria. É o panteísmo. É uma espécie também de religiosidade, mas que acabou se transformando numa religião civil. O cientificismo é a renovação, é trazer à luz novamente os antigos deuses gregos. O deus água, o deus sol, que dentro de uma lógica gnóstica tem diversos símbolos. Diversos símbolos. Assim como o renascentismo, que adoram falar, né, nas academias seculares de que o renascentismo foi uma resposta ao obscurantismo medieval, as artes, né, o humanismo, colocar o homem no centro de todas as coisas. Tudo isso vem carregado sim de uma simbólica e de uma espiritualidade pagã, onde não se tem lugar para a graça santificante, para os milagres no mundo físico. Porque é um absurdo para um gnóstico conceber os milagres. Um Padre Pio de Pietrelcina, um São João da Cruz, é absurdo para ele. Mas que muitos gnósticos acreditam que esses santos da Igreja Católica são representações, né, de almas mais elevadas que estão em busca do Ein Sof, do nada metafísico. Não do ser de Deus tal como é. Não do ser de Deus como ato puro. Não em nós como partícipes
do ser de Deus e outros que têm uma maior participação da graça, como no caso dos santos, que receberam graças especiais. Não, isso não existe. Isso é crença apenas. O que vale realmente é a fuga, né, da realidade por essa busca utópica do nada metafísico. E a libertação disso aqui, a libertação dessa prisão. Tudo bem? Então entendam isso no primeiro momento. Essa forma mentes, tá? Essa forma que esses caras encaram a realidade. E tendo disso como partida, fica mais fácil, muito mais fácil você entender o porquê de estarem misturando nanotecnologia, que é uma parte mais material, a nanotecnologia chinesa, quer dizer, a superação do homem pela tecnologia, tudo aquilo que tratei no meu mini curso também, a respeito de transhumanismo. Vejam como é realmente compatível falar, mas de onde que a New Age se encaixa com esse mundo da nanotecnologia, das grandes empresas, das big techs? E aí você vê. E aí você vê. Como a nanotecnologia pode ser um braço material para aquilo que está oculto, para aquilo que está nas profundezas, né, da revolução material, que é a revolução formal, a revolução espiritual. Aquilo que te afasta realmente da verdadeira salvação. Aquilo que te afasta dos sacramentos, aquilo que te afasta do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Há uma diferença muito grande, tá? Que nós trataremos aí no próximo episódio, né, a respeito do universo como pura ilusão, e do simbolismo da gnose. Que são 3 conceitos que eu vou tratar com vocês: a purificação, a iluminação e a perfeição. E aí vocês terão ainda mais clareza ao pensar nesse delírio cientificista transhumanista. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né? E retorno em breve aí com o segundo episódio, tudo bem? Então, peço a vocês que façam alguma doação para o canal, que se inscrevam aqui, tudo bem? E nós vamos aí acompanhando. Até os próximos vídeos.